E o técnico Tite pode perder um jogador importantíssimo para o próximo jogo do Flamengo agora, que acontece neste próximo sábado contra o Volta Redonda. O meio-campista Nicolás de la Cruz acabou se lesionando no clássico desta última quarta-feira, diante do Vasco, jogo que aconteceu no Maracanã, vitória do nosso Mengão queridão, golaço de Léo Pereira. Inclusive vou falar sobre Léo Pereira também aqui, a situação envolvendo Léo Pereira, Dorival Júnior, Flamengo com essa enrolação em ir ao mercado, mas tem a situação do Nicolás de la Cruz, que pode desfalcar o Flamengo no jogo contra o Volta Redonda neste próximo sábado. Falar sobre o mercado da bola. O Flamengo está aí com uma enrolação que eu não sei realmente, né, o que essa diretoria do Flamengo quer. A janela de transferência se fecha amanhã. Posso dizer assim amanhã porque até iniciar uma negociação com outro jogador, até chegar, fica tudo concretizado, a janela vai embora, fecha e o Flamengo não contrata ninguém. Essa é a verdade. Ontem no Maracanã, o técnico Dorival Júnior, que hoje está à frente do comando da seleção brasileira, estava lá, né, bisoiando, monitorando quem realmente está indo bem, quem não está indo bem, porque as convocações já estão vindo aí. As datas FIFA já está chegando, batendo na porta. E o Dorival Júnior já está justamente fazendo isso aí, mapeando os jogos, e ontem ele estava no Maracanã. E ele ficou muito feliz com a atuação do zagueiro Léo Pereira dentro de campo. Mais uma vez, o Léo Pereira brilhou contra o Vasco e ontem novamente, além de ser um cara que está seguro na defesa do Flamengo, ainda fez o gol da vitória do mais querido Brasil. Tem tudo para ser convocado. Aí a diretoria do Flamengo vai correr atrás e não vai ter mais tempo para poder contratar um jogador para a posição. Tem a situação envolvendo o Domingos Duarte, que ficou tudo alinhado, tudo acertado. O jogador ficou esperando apenas o ok da diretoria do Flamengo. Mas a diretoria do Flamengo, a prioridade é o Léo Ortiz e até agora nada. Essa é a verdade. A janela se fecha no dia 7 de março, mas até agora nada. A gente vai falar sobre esses detalhes. Vamos falar também sobre, né, um balanço aqui do trabalho do técnico Tite, nesses 6 primeiros jogos que o técnico Tite fez nessa temporada 2024, contando os 2 amistosos e também esses 4 jogos do Campeonato Carioca. Já é momento pra gente, posso dizer assim, querer algo a mais do técnico Tite. A gente vai falar sobre isso, mas antes de mais nada, já convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre, né, esse balanço que foi feito sobre o trabalho do técnico Tite durante os 6 primeiros jogos de 2024. 4 jogos pelo Campeonato Carioca e 2 jogos em amistosos da pré-temporada nos Estados Unidos. Lá, inclusive, uma vitória e um empate, né, contra o Philadelphia e também contra o Orlando City. Aqui no Brasil, o Tite fez 4 jogos. O primeiro contra o Audax, na abertura do Campeonato Carioca, vitória do nosso Mengão queridão. O segundo contra o Sampaio Correia, vitória do Flamengo. O terceiro, empate com o Vasco. E o quarto, agora, vitória diante do Botafogo. Somando o total de 6 jogos nesse início de temporada de 2024, com 6 jogos, 10 gols marcados e 1 gol sofrido. 4 vitórias e 2 empates contra o Vasco e contra o Orlando City. Já é momento para juntar os parâmetros desse início de temporada do técnico Tite. Você está confiante no trabalho do técnico Tite para 2024? Sabemos que é cedo. Sabemos que é cedo para a gente cobrar de uma forma rigorosa. Posso falar assim, né? Tem que cobrar. Mas pelo elenco que o técnico Tite tem em mão, pelo nome que o Tite leva, né, um técnico renomado, já era para estar mostrando aí um futebol, posso dizer assim, né, minimamente, né, agradável de assistir. Essa é a minha opinião. Independentemente de 10 gols, 1 gol sofrido, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, mas
o futebol que é apresentado dentro de campo não agrada. Infelizmente, não agrada. Torcemos para que dê certo, torcemos para que ele possa realmente, né, ter uma sequência bacana, porque a temporada é pesada, a temporada é quente. Copa do Brasil, Brasileirão, que é esticado até o final do ano, Libertadores. Flamengo é para brigar pelo título da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tá? Então vamos aí torcer para que dê tudo certo. Mudando de assunto, vamos falar sobre Nicolás de la Cruz, porque o próximo jogo do Flamengo é no sábado, jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. Sábado de Carnaval, apenas o Flamengo faz o jogo aqui no Rio de Janeiro. Flamengo e Volta Redonda. E para esse jogo, Nicolás de la Cruz pode ser desfalque do Flamengo para essa partida, né? Um jogador importante, contratado nessa janela, com uma expectativa muito grande, e a gente realmente aí, o Nicolás de la Cruz é um baita jogador, mas infelizmente ontem na partida contra o Botafogo, no clássico dessa quarta-feira, o uruguaio Nicolás de la Cruz lesionou o ombro esquerdo em uma das quedas durante o clássico entre Flamengo e Botafogo, disputado nessa última quarta-feira no Maracanã. O camisa 18, que sofreu apenas 3 faltas na partida, ou melhor, 3 faltas que foram aplicadas, porque o Nicolás de la Cruz apanhou pra caramba, né? Deixou o Maracanã segurando o braço esquerdo. De acordo com as imagens do jornalista Rafael Cota, uma tipóia foi levada pelo craque para sua casa. A substituição do uruguaio não foi somente por este motivo. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Tite relatou que a substituição de de la Cruz estava programada devido ao desgaste. De la Cruz será reavaliado hoje, nessa quinta-feira, quando o Flamengo se reapresenta, inclusive já se reapresentou agora, 3 horas da tarde, no CT do Ninho do Urubu. O próximo duelo do Flamengo será neste sábado, diante do Volta Redonda no Maracanã. E caso realmente não tenha condições de jogo, o Nicolás de la Cruz é desfalque para essa partida. Tá aí, Nicolás de la Cruz acabou lesionando, né, o ombro esquerdo. Mas vamos torcer para que dê tudo certo, não seja nada demais e ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Léo Pereira, mercado da bola, porque tem tudo a ver. Essa relação com o Léo Pereira, que agora, né, está aos olhares do técnico Dorival Júnior. O que acontece? Dorival Júnior ontem estava no Maracanã e ele deixou o Maracanã bastante impressionado com Léo Pereira. Não será surpresa, na verdade, vou falar para vocês, não será surpresa se o zagueiro do nosso Mengão queridão ser convocado pelo ex-técnico do Flamengo, que hoje está na seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior. Inclusive, quem acompanhou de perto a passagem do Dorival Júnior no estádio garante que o treinador falou muito sobre o Carolino, como é chamado agora o Léo Pereira, e que saiu muito satisfeito com o que viu em relação, né, o futebol apresentado do Léo Pereira dentro de campo. Essa convocação causaria uma necessidade ainda maior da contratação de 1 ou 2 zagueiros, visto que Rodrigo Caio não renovou, enquanto Pablo e Noga saíram. Tite se vê sem opções e precisa da contratação urgente de defensor. A situação da negociação por Léo Ortiz, apesar de André Hernan e outros jornalistas terem cravado a contratação dele pelo Flamengo, ainda não é certa. As exigências da equipe paulista estão travando o fechamento do negócio. Aceitam vender, mas ainda tem pedidos que não foram aceitos pela diretoria do Flamengo. O que acontece? O Dorival Júnior está muito lisonjeado aí, né, com o trabalho do Léo Pereira, apresentado o futebol do Léo Pereira dentro de campo. Inclusive foi craque dos últimos 2 clássicos, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, salvando o Flamengo de uma derrota contra o Vasco. Inclusive também fez uma bela partida contra o Botafogo e garantindo a vitória do nosso Mengão queridão com aquele golaço dele de cabeça. Saiu o Rodrigo Caio do Flamengo, não renovou. Saiu Gabriel Noga e Pablo. Gabriel Noga, tudo bem, não era muito utilizado, mas era um jogador que já estava integrado à equipe principal do Flamengo. Não tinha mais idade para atuar nas categorias de baixo, ou seja, no máximo aí o sub-20, não tinha mais idade. O Flamengo negociou o Gabriel Noga com o Leixões de Portugal.
O Pablo com o Botafogo, Rodrigo Caio não renovou. 3 saídas da posição de zagueiros. O Flamengo está nessa enrolação toda para contratar Léo Ortiz. A informação que chega é que o Flamengo voltou a se reunir nessa semana com a diretoria do Red Bull Bragantino, para poder realmente contratar o Léo Ortiz. As conversas foram positivas, mas ainda falta um acordo com o Bragantino. O clube paulista continua dificultando. A princípio aceitava abaixar os valores, mas a pedida segue alta. A ideia inicial do rubro-negro era resolver essa situação nesta semana. Léo Ortiz e mais um, hein? Porque se realmente o Léo Pereira sendo convocado, que tem tudo para isso acontecer, o Flamengo vai ficar com quem? Só com o Fabrício Bruno? É isso mesmo? O Davi Luiz? Dá pra gente ficar com o Davi Luiz? O garoto Cleiton? Bem, o garoto Cleiton é jovem, ganharia oportunidade, mas para a sequência da temporada do Flamengo, que não vai ser só uma data FIFA, vai ter Copa América agora no meio do ano, vai ter amistosos, são 3 datas FIFAs, então o Flamengo vai sofrer com desfalques. Tem situação envolvendo o zagueiro português Domingos Duarte. Domingos Duarte está apalavrado com o Flamengo, tudo acertado verbalmente. O jogador está esperando apenas o ok. Muitos se falam que ele não deixaria o Getafe até o meio do ano. Só depois do meio do ano que ele poderia se transferir. Mas tudo depende do desejo do jogador. Se está acertado, o momento é esse. Além disso, muito barato, tá? Muito barato, posso dizer assim, um potencial do zagueiro, e chegaria como uma contratação muito boa para o Flamengo. Não é aquela contratação nossa, mas é uma contratação que seria muito boa. Ficaria aí acima, claro, com toda certeza, do Davi Luiz, com toda certeza. Igualaria aí com o Fabrício Bruno, ou até mesmo, eu não sei, com o Léo Pereira, O Léo Pereira que vem aí apresentando um ótimo futebol, mas é um baita zagueiro, o Domingos Duarte. Então seria um bom nome. Fecharia logo essa contratação do Léo Ortiz, porque vai precisar, não tem para onde fugir, vai precisar, tá? E também mais um zagueiro, nesse caso, Domingos Duarte. O que você acha sobre essa situação? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo, e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.